Me responda uma coisa: que mãe, em sua sã consciência, mandaria a sua filha levar uma cesta de doces para uma senhora enferma, né, que no caso seria sua avó, e que ela teria que atravessar por uma floresta com um lobo à solta, um lobo faminto, sedento de sangue, esperando uma presa passar por ali para ele devorar, e simplesmente ia falar: filha, tome cuidado que tem um lobo no caminho. Não tem lógica. Essa é a versão da Chapeuzinho Vermelho que nós conhecemos e foi adaptada para criança. E hoje eu vou contar para vocês a verdadeira lenda que era contada na Idade Média com relação a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau, que na minha cabeça era um lobisomem, né? Porque para conversar com ela só podia ser um lobisomem. Vamos conhecer a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho? Bora para a história então. Chapeuzinho Vermelho era uma menina alegre de origem simples. Vivia sempre próxima à sua família, a qual amava muito. Ela também era muito atenta e sempre pronta a ajudar a quem precisasse. Por isso que quando ela soube que a sua avó estava doente, se prontificou em levar uma cesta de pães, bolos, leite e vinho para ela. Porém, a sua mãe não podia levá-la até lá para entregar a cesta. E ficou muito preocupada e pensativa se deixaria Chapeuzinho sair estrada fora para levar aquela cesta, pois a floresta era muito perigosa e repleta de animais selvagens. Por outro lado, a jovem se dizia capaz de ir até a casa da sua avó em segurança. E ela prometeu que não falaria com estranhos ou faria desvios. E assim ela fez a sua mãe concordar. E sendo assim, Chapeuzinho Vermelho foi com a cesta até o seu destino. Porém, em certa altura da estrada, algo sinistro começou a acompanhá-la. Aquilo acompanhava o seu andar por entre as árvores. E quando teve a oportunidade, se aproximou da jovem e começou a conversar com ela. E ele lhe fez uma pergunta, e ela, com medo da reação daquele lobo, deu uma resposta rápida, seca e seguiu o seu caminho. Mas aquele lobo era persistente e perguntou para ela o que tinha dentro daquela cesta. E mais uma vez a jovem respondeu em curtas palavras que estava levando bolo para sua avó que estava doente. E ele perguntou se ela ainda estava longe do seu destino. E ela não foi muito esperta quando respondeu para o lobo que estava na metade do caminho e que sua avó morava acima da colina em uma casinha cheia de árvores. E aquele lobo, já com segundas intenções, sugeriu a Chapeuzinho por que ela também não levasse uns lírios que naquela estação do ano estavam belíssimos. Mas a intenção dele era atrasá-la. E assim que a jovem se distraiu colhendo os lírios, o lobo aproveitou e desapareceu, correu o mais rápido em direção à casa da sua avó. E ao chegar lá, ele arrombou a porta e foi até o quarto. E lá ele atacou aquela pobre senhora. Ele abocanhou em seu pescoço e a fez sangrar até a morte. E depois disso, ele a esquartejou e comeu as partes mais suculentas. E com o restante, ele fez um bom assado. Ele também colheu todo o sangue e colocou em uma garrafa de vinho e colocou na geladeira. Em seguida, ele limpou toda aquela sujeira e vestiu-se com a camisola da vovó. Ele arrumou a porta e esperou a Chapeuzinho chegar deitado na cama da vovó. Algum tempo depois, a jovem chegou na casa da vovozinha
e bateu na porta com a cesta e com os lírios que ela tinha colhido. Ao entrar, ela foi até o quarto e encontrou o lobo disfarçado de vovó. E ele perguntou para a moça que cheiro delicioso era aquele. E ele também disse que tinha preparado um delicioso banquete para ela. E assim ele lhe serviu um bom prato de cozido da vovó. E ele também lhe serviu um delicioso suco de uva, que na verdade era feito de sangue. Chapeuzinho, confiante de que ali estava tudo normal, sentou-se à mesa porque estava faminta e comeu e bebeu. E ela nem suspeitou que estava comendo e bebendo a sua própria avó. Após comer, o lobo disse para ela que estava se sentindo cansado por causa da sua falsa doença. E ao chegar no quarto, Chapeuzinho foi surpreendida por uma inusitada ordem que foi lhe dada. Aquele terrível lobo falou para ela que ela tirasse todas as suas vestes por completo e deitasse do seu lado. E agora, deitada do lado do lobo, ela começou a perceber coisas bem estranhas na sua falsa avó. E começou a lhe fazer perguntas que perturbavam aquele lobo. Como por que estava tão peluda? Por que tinha olhos tão grandes e dentes tão afiados? As respostas do predador foram curtas. Até que Chapeuzinho lhe perguntou o porquê que a sua boca era tão grande. E foi aí que ela ouviu a última frase da sua vida. Essa boca tão grande é para te comer. E Chapeuzinho Vermelho foi devorada viva por aquele lobo ali na cama. Bom, gente, isso é só uma história que era contada naquela época para assustar as moças daquela região, para que elas não saíssem sozinhas se aventurar na floresta. E claro, nessa lenda também existem muitas histórias que não fazem sentido nenhum, mas ela é muito mais interessante que a adaptação que foi feita pelos irmãos Grimm e foi adaptado para criança depois. Eu achei muito interessante. E este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E mais uma vez eu digo que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado por me acompanhar neste canal. Até o próximo vídeo.